Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós retomamos nossas reflexões sobre o ano da oração. O Papa Francisco nos convida, neste ano de 2024, realizarmos um ano de oração em preparação ao grande jubileu da esperança que vamos realizar no próximo ano. Nós queremos então, nestes próximos dias, aprofundar o conhecimento da oração do Senhor, aquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, o Pai Nosso. Que nós possamos, durante os próximos dias, aprofundar de fato o nosso conhecimento do real significado desta oração para melhor rezarmos. Ensina-nos a rezar. Este deve ser o nosso pedido ao longo desta semana e, com certeza, o Espírito Santo de Deus nos ensinará a dizer as palavras certas. Vamos então fazer a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje a palavra de Deus que ilumina nossa reflexão é Jesus falando da oração dos humildes. Essa oração Deus ouve, que o princípio da oração é a humildade. Vamos então acolher a palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos.
O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês: este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dentro deste ano da oração, nós queremos então dedicar algumas de nossas reflexões à oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Os evangelhos transmitiram-nos alguns retratos muito vivos de Jesus como homem de oração. Jesus rezava, não obstante a urgência da missão e a premência de tantas pessoas que o reivindicavam. Jesus sentia a necessidade de se afastar da solidão e de orar. O Evangelho de Marcos narra-nos este pormenor desde a primeira página do ministério público de Jesus. O dia inaugural de Jesus em Cafarnaum concluiu-se de modo triunfal. Ao anoitecer, uma multidão de doentes chegou à porta onde Jesus estava. O Messias prega e cura. Realizam-se as antigas profecias e as expectativas de muitos sofredores. Jesus é o Deus próximo, o Deus que nos liberta. Mas aquela multidão ainda é pequena se for comparada a muitas outras multidões que se reunirão em volta do profeta de Nazaré. Em certos momentos trata-se de assembleias oceânicas, e Jesus permanece no centro de tudo, o esperado pelo povo, o êxito da esperança de Israel. E, no entanto, ele afasta-se. Não permanecia refém das expectativas de quem o elegeu líder. Este é um perigo para os líderes, apegar-se demasiado às pessoas, não manter as distâncias. Jesus dá-se conta disso e não permanece refém do povo. Desde a primeira noite de Cafarnaum, demonstra que é um Messias original. Na última parte da madrugada, quando já se anunciava a aurora, os discípulos procuravam-no, mas não conseguiam encontrá-lo. Onde está? Até que Pedro finalmente o encontra num lugar isolado, completamente absorto em oração, e diz-lhe: Todos te procuram. A exclamação parece ter a cláusula ligada a um sucesso plebiscitário, a prova do bom êxito de uma missão. Mas Jesus diz aos seus discípulos que deve ir para outro lugar, que não é o povo que o procura, mas antes de tudo, é ele que procura os outros. Por isso não pode ganhar raízes, mas permanece continuamente peregrino pelas estradas da Galileia. E peregrino também rumo ao Pai, isto é, rezando. A caminho em oração. Jesus reza e tudo acontece numa noite de oração. Em algumas páginas da Escritura, parece que principalmente é a oração de Jesus, a sua intimidade com o Pai, que governa tudo. Por exemplo, será assim sobretudo na noite de Getsêmani, o último trecho do caminho de Jesus, absolutamente o mais difícil entre os que tinha percorrido. Parece encontrar o seu sentido na escuta contínua que Jesus oferece ao Pai. Uma oração certamente não fácil, uma verdadeira agonia, no sentido agonístico dos atletas, e, no entanto, uma prece capaz de apoiar o caminho da cruz. Eis o ponto essencial. Ali Jesus rezava. Jesus orava com intensidade nos momentos públicos, partilhando a liturgia do seu povo.
mas procurava também lugares afastados, separados do turbilhão do mundo. Lugares que permitissem entrar no segredo da sua alma. É o profeta que conhece as pedras do deserto e sobe aos cimos dos montes. As últimas palavras de Jesus antes de expirar na cruz foram palavras dos Salmos, isto é, da oração, da prece dos judeus. Rezava com as orações que a mãe lhe ensinara. Jesus orava como todos os homens do mundo. E, no entanto, no seu modo de rezar, havia também um mistério, algo de certamente que não escapava aos olhos dos seus discípulos. Se nos evangelhos encontramos aquela súplica tão simples e imediata: Senhor, ensina-nos a rezar. Eles viam Jesus rezar e tinham vontade de aprender a orar. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus não se recusou. Não era ciumento de sua intimidade com o Pai, pois veio precisamente para nos introduzir nesta relação com o Pai. E assim torna-se mestre de oração dos seus discípulos, como certamente quer sê-lo para todos nós. Também nós devemos dizer: Senhor, ensina-me a rezar, ensina-me. Mesmo se rezamos há muitos anos, devemos aprender sempre. A oração do homem, da mulher, este anseio que nasce de maneira tão natural da nossa alma, talvez seja um dos mistérios mais impenetráveis do universo. E não sabemos sequer se as preces que dirigimos a Deus são efetivamente aquelas que Ele quer que lhe dirijamos. A Bíblia dá-nos, inclusive, testemunhos de orações inoportunas, que no fim são recusadas por Deus. É suficiente recordar a parábola do fariseu e do publicano. Somente este último, o publicano, volta justificado do templo para casa, porque o fariseu era orgulhoso e gostava que as pessoas o vissem rezar, e fingia que orava. O coração era frio. E Jesus disse: Este não é justificado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O primeiro passo para rezar é ser humilde, ir ter com o Pai e dizer: Olha para mim, sou pecador, débil, malvado. Cada um sabe o que dizer. Mas começa-se sempre com a humildade, e o Senhor ouve. A prece humilde é ouvida pelo Senhor. Portanto, ao iniciar mais essa etapa de nossas reflexões sobre a oração de Jesus, o melhor e mais correto que todos deveríamos fazer seria repetir a invocação dos discípulos: Mestre, ensina-nos a rezar. Será bom. Senhor, ensina-me a rezar. Todos podemos ir além e rezar melhor, mas pedindo ao Senhor: Senhor, ensina-me a rezar. Façamos isso, e Ele certamente não deixará cair no vazio a nossa invocação. Senhor, ensina-me a rezar. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança. Ó Deus, Pai nosso, Pai de todos e todas, sem distinção. Somos teus filhos porque assim tu o quiseste. De simples pó da terra, banhado em água, feito barro, soprastes em nós teu espírito de vida e nos fizestes a tua imagem e semelhança. Como criaturas vossa, corre em nossas veias a tua essência. Fizeste-nos irmãos uns dos outros, envolvidos e comprometidos pelo mesmo amor.
Ajuda-nos a derrubar os muros que construímos e que nos impedem viver a fraternidade. Com teu Filho Jesus, aprendemos que ninguém se salva sozinho. Ensina-nos, pois, a construir pontes que nos conduzem a Ti. Dá-nos a graça de, em Jesus, pela vivência do Evangelho, recuperarmos a dimensão divina de ser humano que havíamos esquecido. Faze-nos comprometidos com a fraternidade social e ecológica por um mundo de paz e justiça nessa grande casa comum. Assim seja. Amém. Eu creio em Ti, Deus Pai, Divino Criador. Eu creio em Ti, Deus Mãe, fonte do puro amor. Eu creio em Ti, Deus Irmãos, luz na escuridão, Jesus libertador. Eu creio em Ti, Deus Irmãos, luz na escuridão, Jesus libertador. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda a humildade necessária para dirigirmos a Ele nossa prece, a nossa oração que brota do coração. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Senhor, ensina.